Doutor Antônio, qual é a importância de campanhas como essa, de conscientização tributária, como a campanha Quanto Custa o Brasil para você, que está percorrendo o Brasil e agora está aqui também participando deste encontro, desse Congresso Internacional de Direito Tributário? A importância dessa consciência é muito grande. A reforma tributária, ela vem sendo falada há muitos anos e a grande dificuldade é que toda vez que se fala em reforma tributária, sempre se pensa em aumentar a carga tributária, que já é muito alta no Brasil. E isso tem uma influência no interesse de muitos, porque nós temos mais de 5.500 municípios querendo aumentar a carga tributária, querendo ganhar mais. Temos a União querendo também ganhar um pouco mais. Temos os estados também defendendo seus interesses e temos o cidadão querendo pagar menos. Então, reforma tributária nesse país é muito difícil, porque tem que mexer com o Pacto Federativo, tem que mexer com a Constituição. Entretanto, nós temos mecanismos de simplificar a tributação sem necessariamente que haja uma reforma tributária. Por exemplo, temos um projeto no Congresso Nacional que dá mais transparência à carga tributária. Seria, como nos Estados Unidos, por exemplo, da tributação está inserida quando o cidadão fosse adquirir alguma mercadoria, ele saber o quanto está pagando. E aí já teria aqueles valores. Isso, sinceramente, isso para mim seria muito importante, porque o cidadão teria como cobrar mais das autoridades a aplicação daqueles recursos. Os sistemas hoje vigentes de cobrança de impostos e da própria estrutura para se cobrar impostos, ele está adequado? Quer dizer, existe estrutura em todos os níveis fiscais para se cobrar esses impostos adequadamente? Olha, nós temos uma razoável estrutura, inclusive o professor Paulo Barros Carvalho citou na palestra que nós temos, o nosso subsistema tributário ele é muito eficiente, na medida em que alguma política tributária que for implementada, por exemplo, o aumento da alíquota do IPI de 30%, de imediato já acarreta esse aumento da carga tributária para o cidadão. Então nós temos uma sistemática eficiente. Entretanto, a nossa fiscalização é um tanto quanto falha ainda. Então nós temos ainda muita sonegação. Isso repercute, inclusive, no caso, quando os contribuintes eles não conseguem competir no mercado de uma forma igualitária. Então, essa possibilidade, essa melhora no combate à sonegação fiscal, na minha opinião, deveria partir de iniciativas conjuntas do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Receita Federal do Brasil, das secretarias de Fazenda dos estados e também dos municípios. Então, uma ação em conjunto poderia realmente diminuir a sonegação fiscal, que muitas vezes essas atitudes são individuais. Partem, por exemplo, da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, que vem fazendo uma boa atuação, que vem tentando coibir a sonegação, mas muitas vezes o contribuinte informa para a Receita Federal um valor e informa para a Secretaria da Fazenda outro valor. E aí ele deixa de recolher os tributos, por exemplo, PIS, COFINS, contribuição social, lucro líquido, imposto de renda à pessoa jurídica, e recolhe o ICMS. Então, para o ICMS ele está correto. E aí muitas vezes ele é mais fiscalizado pelo ICMS. No entanto, se por acaso houvesse uma cooperação maior entre a Receita Federal do Brasil e os estados, a partir do momento que o contribuinte fosse fiscalizado pelos fiscais do estado, né, na cobrança do ICMS, também repercutiria na cobrança dos tributos federais. Então seria muito importante que houvesse uma cooperação maior, uma integração maior entre os fiscos e também com o Ministério Público, porque a partir do momento que o contribuinte sonega tributo, existe a Lei 8.137 de 1990 que dispõe sobre crimes contra a ordem tributária. E a partir do momento que o contribuinte deixa de prestar informações, por exemplo, corretamente ao fisco, e ele sonega, ele estaria, né, tipificado nessa Lei 8.137, no artigo 1º, por exemplo. Então, uma intervenção do Ministério Público também seria muito importante, que muitas vezes o contribuinte ele não respeita muito o fisco, a partir do momento que o fisco só tem o mecanismo de fazer a cobrança patrimonial, ou seja, o contribuinte informa o fisco que deve, mas não paga. E por meio de ações judiciais, ele vai postergando o pagamento do tributo. Então, os embargos à execução fiscal, por exemplo, nós temos um retorno da ordem de 2% só do crédito tributário inscrito em dívida ativa. Então, o crédito tributário inscrito em dívida ativa, o contribuinte sabe que deve e embarga, entra com os embargos, muitas vezes nem com os embargos ele entra, ele vai procrastinando aquela cobrança
e muitas vezes aqueles recursos terminam não entrando mais nos cofres públicos. Por quê? Depois de muitos e muitos anos, muitas vezes as empresas nem existem mais, não existe mais patrimônio para ser executado. Enfim, no final, termina o cidadão perdendo, porque o dinheiro, logicamente, sonegado, deixa de ser investido em educação, em saúde, na melhoria dos serviços públicos de modo geral,